alunos que não falavam nem hello, da nada estão, tipo, voando, você fica de cara. Hola, bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. O episódio de hoje vai ser bem interessante. Nós temos aqui dois colegas super amigos. Bem-vindos, Jordan e Ime. Eles são professores de inglês e alemão e vão estar aqui junto conosco, acompanhando-nos nessa jornada de entender um pouco mais sobre falar línguas com ou sem sotaque. A gente trabalha com esses dois idiomas, a Amy trabalha com inglês e com alemão, pode contar um pouco mais da parte em alemão, e eu trabalho com inglês. O que a gente faz é um trabalho personalizado para cada aluno, tentando entender os objetivos de cada aluno, e aí usando a experiência que a gente tem no aprendizado de idiomas para ajudar, para guiar esse aluno em direção aos objetivos dele. E isso envolve a pronúncia, né? E ter ou não sotaque, assim. Todo mundo tem sotaque. Pode ser chocante ou não, isso é uma verdade, todo mundo tem sotaque. Agora, o que eu acho mais importante é que eu sempre gosto de associar o sotaque com a sua caligrafia. O sotaque, eles têm que ser entendíveis, o que as pessoas têm que conseguir entender. A sua pronúncia, o seu sotaque, tal qual a sua caligrafia, o jeito que você escreve as palavras, não tem que ser perfeito. Ele não tem que, a sua letra não tem que ser extremamente bem trabalhada, redondinha, etc e tal, mas ela tem que ser legível. Então, da mesma forma que a sua letra, quando você escreve, né, handwriting, a sua caligrafia, o que acontece é que geralmente você atinge isso com muito menos esforço que as pessoas geralmente colocam, assim. O seu sotaque, no fim das contas, ele é muito menos importante do que as pessoas acreditam. Vocês dois são professores de inglês, Ime de alemão. Ime, uma pergunta. Acontece a mesma neura com alemão e ter sotaque que a mesma que acontece com inglês, por exemplo? Não é tão forte, Uhum. porque para brasileiros que estão aprendendo alemão, primeiro o alemão, eu acho que para quase todos os alunos que eu já tive é aquela língua mais chocante, assim, nossa, é impossível de falar, a pronúncia é uma loucura, então não tem, eu acho que não tem uma confusão, assim, na hora de pronúncia, porque todo mundo acha difícil, vamos dizer assim, né, todo mundo acha que a pronúncia vai ser um pouquinho maluca, mas no alemão a gente tem uma facilidade que a gente tem o tipo de alemão específico, que é o Hochdeutsch, que eu agora não saberia como que a gente falaria isso em inglês, mas é um alemão comum, padrão, que a pronúncia é sempre a mesma, as consoantes do que tudo, é um pouquinho mais simples de seguir essa questão de pronúncia. Uhum. Sim, mas então não é exatamente igual essa coisa. Eu não sabia que tem essas diferenciações entre o alemão e que mesmo sendo, porque particularmente eu penso assim, já ouvi alemão, já adoro assistir filme. Quando eu escuto alemão, realmente é uma coisa que eu falo assim, não, as legendas eu coloco em inglês, alemão e francês são coisas que estoura. E volto e coloco a legenda em espanhol, porque os sons são bem complicados. Eu acho que para as línguas que são mais de romances, né? Mas então tem essa preocupação pelo sotaque quando você fala alemão, então? Preocupação. Na primeira aula eu sempre gosto de acalmar os alunos, porque de início parece uma coisa muito complexa, só que tudo tem uma lógica no alemão. Então, a partir do momento que a gente já aprende algum idioma, igual eu acho o espanhol extremamente difícil, a pronúncia, o sotaque, tudo complicado, eu gosto de comparar isso. Então, se você já sabe um idioma, para aprender o alemão não é tão difícil quanto parece. A gente mexe com a musculatura da boca, a gente vai aprender a articular diferente. Não é exatamente que é impossível, é que você vai entrar em contato talvez com alguns movimentos diferentes. E após um mês, normalmente fica mais tranquilo. E quanto mais a gente tem contato com o alemão padrão,
principalmente, mas simplifica. Mas a gente tem outros sotaques também no alemão. Além dos dialetos, né, a gente tem o sotaque da Áustria, tem o sotaque da Suíça, que também são um pouquinho diferentes, que também às vezes causam uma preocupação nos alunos. Jordan, eu ia te perguntar uma coisa, por exemplo, vocês recentemente chegaram, faz quanto tempo de viagem? 2 meses, tá. Fluência é ter ou não ter sotaque. Vocês, como professores, e também com a posição de chegando aqui em um país, eu quero conhecer, curtir um pouco, entender um pouco, sentiram essa pressão de adaptação dentro desse lugar por conta do sotaque? Sentiram a necessidade de falar assim, gente, seria tão legal eu conseguir falar bem mais nativo, parecer bem mais nativo. Sentiram essa vontade? Para falar a verdade, essa é uma preocupação que eu tive, ao mesmo tempo que eu tenho essa preocupação, eu penso que ela é uma coisa pessoal minha, né? Então, como eu gosto disso, né? Eu gosto do processo, eu gosto da língua em si, eu sempre fico tentando pegar algum algo que eu possa aprimorar, assim. E de uns 5 anos para cá, a pronúncia é uma coisa que eu me interessei mais e mais, assim. O sotaque, ele não tem nada a ver com a fluência. A fluência é quando eu consigo me comunicar. Eu consigo entender o que está sendo dito, eu consigo produzir uma resposta. De repente, não entendo ali todos os detalhes daquela comunicação, mas eu consigo estar ali presente. Eu consigo expor as opiniões que eu tenho, eu consigo entender as opiniões do outro. De repente, alguma coisa ali vai me sair errado, de repente, eu vou errar alguma conjugação de verbo aqui e acolá, de repente, eu vou inverter um adjetivo em inglês, né? Que eu não precisaria inverter, etc e tal, mas eu consigo me comunicar. Assertividade quer dizer que eu já me comunico, já sou fluente no idioma, e agora eu quero aparar as arestas, que a gente fala em português, né? Aparar as arestas, que significa me certificar que os detalhes estão bem posicionados. Isso significa assertividade. Eu, enquanto professor, eu tenho essa preocupação. Eu quero aparar as arestas do meu idioma. E aí, isso envolve também aperfeiçoar o seu sotaque. Você tem exercícios para isso, assim. Não é que se livrar, get rid of, para as pessoas que estudam inglês estão escutando seu podcast também. To get rid of é se livrar, né? Não é que se livrar do sotaque é uma coisa que é 100% possível ou que é uma coisa que é 100% desejável. Isso é uma escolha individual. E tem como você fazer isso em diferentes níveis, mas tem como você fazer isso. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer consciente. Agora, isso não é condição determinante para que você fale o idioma em alto nível, para as pessoas te entendam, que você consiga trabalhar em inglês, se comunicar, morar fora, etc e tal. Isso é uma outra coisa. Então, fluência é uma coisa, se livrar ou aperfeiçoar o seu sotaque é uma outra coisa. Só lembrando que na base de tudo isso está assim, o meu sotaque, a minha pronúncia, elas têm que ser boas o bastante para que as pessoas me entendam. Alguma coisa assim que vocês, pelo menos, perceberam que talvez no momento, quando você fala, por exemplo, olha, tem exercícios que você pode fazer para melhorar o seu sotaque, e isso eu vou linkar direto com o que você também falou, Ime, sobre os movimentos, né, da região, talvez maxilar, talvez fonológico, quando são muitos sons nasais. Eu sei que é muito difícil, particularmente, vocês já entendem, o Jordan conhece pelo espanhol, nós não temos sons tão nasais como no português. Quando eu preciso falar pão ou São Paulo, ainda São Paulo é uma palavra que não sai. Eu ainda não parei para escutar ela novamente e ver como você vai articular, né, som da nariz com a boca, como é que eles fazem. Não reparei, e também porque, assim, não sinto a necessidade, mas é uma coisa que eu reparo. O meu som de São Paulo é bem diferente o sotaque de vocês quando vocês falam, realmente. Então, assim, até que ponto vocês acham, ou Ime ou Jordan, que
os movimentos articulares da boca, os músculos podem funcionar e vocês como coach, como é que vocês ajudam talvez a uma pessoa que fala assim para vocês, um aluno, olha, eu não quero ter sotaque. Como vocês abrangem isso? Como vocês conseguem remanejar o aluno para ele alcançar ou conseguir esse sonho, né? Esse desejo. Eu acho que a primeira coisa que eu faço quando aparece algum aluno assim, é primeiro conectar ele com a realidade, porque às vezes chegam pessoas pra gente, e na verdade a gente mesmo, né, que estuda idioma, a gente tá inserido nisso, de que a gente escuta, olha, para você falar bem, você tem que falar igual um nativo. A gente escuta muito isso, então a primeira coisa que eu faço é descolar o aluno e explicar, olha, a fluência é isso. Isso acontece muito também, sabe? Do aluno vir aí e falar assim, olha, fluente é só quem é C1, C2, né? Quem tem aquele máximo de vocabulário. Aí primeiro eu explico, olha, fluência é você se comunicar, tem vários níveis de fluência diferentes. E eu explico a minha opinião também, porque eu acho que vários professores vão ter opiniões diferentes, né? Mas a minha opinião em relação ao sotaque perfeito é que quando a gente entra na realidade de aprender um idioma, a gente tem que levar em consideração de onde que a gente é. Qual que é a nossa língua mãe? E como que a gente vai conectar essa língua mãe com esse idioma que a gente está aprendendo? Não vai ser todo idioma que a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho que isso tem a ver com o nosso emocional também, tem a ver com várias outras coisas, essa questão de sotaque. Isso eu posso até falar como propriedade, porque eu também não sabia fazer o som nasal quando eu vim pro Brasil. Eu vim pra cá com 12 anos. Porque você morava lá na Alemanha, né, Ime? Sim, exatamente. Então eu cresci lá, então minha língua mãe, entre aspas, assim, foi o alemão primeiro. Falava português apenas em casa, então esse som nasal era diferente, era difícil para mim também. Eu vou dizer também, talvez o sotaque de várias outras palavras, os acentos em português são uma loucura. Então, Nem me fala. então foi complicado. O que eu gosto de fazer, mas também, de novo, é uma escolha pessoal, o que outras pessoas têm dificuldade, às vezes, para fazer, dependendo da personalidade, para praticar pronúncia, eu indico muito a técnica de shadowing, que é você imitar a pessoa, imitar outras pessoas. Eu falo para você imitar artistas, imitar atores, e aí eu falo também para você fazer na frente do espelho, tentar fazer isso com a boca e movimentar. Isso funcionou para mim. Com músicas, por exemplo, escutava Legião Urbana e ficava cantando e abrindo a boca para falar. Só que a minha decisão de aprender o sotaque certinho foi muito mais emocional do que tudo. Porque era um momento que eu pensei assim, se eu não falar português perfeito, as pessoas vão continuar tirando sarro de mim, igual faziam. Entendi. E isso é algo que eu acho que os alunos sentem na pele, mesmo adultos. E eu não acho que isso vem de nativos. Às vezes os próprios brasileiros apontam o dedo para o seu sotaque, enquanto quando você está viajando, os nativos não se importam com isso. Eles querem te entender. Eu gostei muito dessa parte. Não sabia que você tinha como língua mãe o alemão. Imagina, eu pensando aqui que era a única que não sabia pronunciar pão. Sim, era uma piada. Eu sabia, por exemplo, falar algumas palavras específicas, mas palavras novas, o som nasal não saía. Jordan, alguma dificuldade que você senta se agora no inglês, por exemplo? Que vocês percebam claramente, brasileiro tem dificuldade nisto em inglês. O que pode ser? O que acontece com o inglês, isso é uma coisa que eu deixo claro para os alunos na aula 1, assim, aqui. E isso é uma coisa que é interessante, assim, que as pessoas que estão fora do mundo dos idiomas, elas não têm isso bem claro, mas eu já tinha isso bem claro, por exemplo, quando eu comecei a estudar alemão. Que era assim, o som produzido em alemão é bem diferente do som produzido em português. Ok. Mas alemão, tal qual espanhol, é uma língua 100% fonética. Entendi. 100% fonética. Então, para a gente deixar claro para quem está ouvindo, a gente fonético quer dizer
tudo que está escrito é lido do jeitinho que está escrito, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra em português, por exemplo, que eu posso inventar uma palavra que é, eu escrevo B-A-C-A-T-A. B-A-C-A-T-A. Acabei de inventar essa palavra, não existe. Bacata. Bacata. Mas é uma palavra que não existe, mas todo brasileiro saberia ler essa palavra. Bacata. Porque tem esse som. Agora, se eu faço isso em alemão, com sons de alemão, eu consigo atingir uma coisa parecida, então usando sons de alemão, espanhol também. Se eu faço isso em inglês, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como pronunciar essa palavra. Entendi. Porque uma vogal, ela pode ter alguns sons diferentes, dependendo da configuração das letras e dependendo de como as pessoas historicamente falam aquela palavra. É como o francês. Nossa Senhora, meu Deus. Exato. Pelo amor de Deus. Nossa. Então, eu deixo isso bem claro para os alunos. Falo assim, olha, uma coisa é você aprender a palavra escrita em inglês, outra coisa é você aprender a palavra falada. Então, sempre quando você tiver contato com uma palavra nova, vá no dicionário e escute também, e repita a palavra em voz alta, porque o som, muitas vezes, ele está desconectado da palavra escrita. Então, você tem que fazer esse processo meio que palavra por palavra, conectando um som externo a uma palavra escrita. Diferentemente do espanhol, por exemplo, que às vezes eu não conheço a palavra, mas eu vejo ela escrita e eu consigo pronunciar ela, né? Isso também acontece em alemão. Só que os sons são diferentes, né? A gama de sons que é usada em alemão é diferente da gama de sons usada em português ou em espanhol, as línguas de origem latina. Né? Então, uma vez que a gente aperfeiçoa esses sons separados, a gente consegue ter uma boa pronúncia em alemão, ok? Então, esse é um ponto. E aí, uma coisa que eu percebo que as pessoas têm problema em inglês, para falar dessa parte do som da fala, é a pronúncia por essa desconexão entre a palavra escrita e a palavra falada e pela ignorância, assim, a ignorância no sentido normal da palavra, a ignorância de não saber que existe essa desconexão e de atribuir um som que vem do português a uma palavra em inglês. Entendi. Né? Então, por exemplo, a pessoa deu uma palavra B-U-S-Y e ela pensa Buzi, porque isso é português gritando no cérebro dela. Fala Buzi, B-U é Bu, meu Deus do céu, Buzi. Mas não é Buzi, é busy. Quem Exato. falou que é busy? É porque é. É assim que as pessoas pronunciam. Então, o B-U vai virar B. Sempre, Jordan. Não sempre. Como eu vou saber? Palavra por palavra, meu amigo. Exatamente. Tem uma coisa interessante que foi uma parte do material que eu enviei para vocês, que falava aquela coisa dos sotaques e tal. Meninos, tem um sentido de pertença e isso me faz lembrar a uma coisa que você acabou de falar, Ime, que foi, olha, eu estava sendo zoada mais por brasileiros que pelo nativo, pelo jeito como eu falava português. Eu reparo muito isso, por exemplo, na Venezuela é um país que se fala espanhol como língua oficial. Só que lá é muito comum, desde bem cedo, todo mundo conhecer, entender, ou pelo menos ter uma aula de inglês nas escolas públicas ou privadas. Todo mundo faz inglês. Então, você chega já em um patamar de faculdade. Talvez é difícil você falar, porque não tem aquele contato como agora está tendo, que é demais, redes sociais e tudo, você tem mais praticidade. Mas é bem mais difícil você não conseguir entender. Entende, mas falar é mais difícil. Porém, quando você fala e falava alguma coisa errada, era tipo assim, pancada que vinha, tipo, ah, isso não se fala assim, seu bobo. Não, o que que é isso? Isso não se diz busy, se diz tal, não se diz busy, se diz busy e tal, sabe? O que acontece? Será que o fato da gente não falar
corretamente ou ter aquele sotaque que te identifica, dá pé para que a pessoa não se sinta achegada ou não se sinta que faz parte desse lugar e que, portanto, ela seja o centro das piadas, por exemplo. E não por parte do nativo, por parte do estrangeiro, do colega, do parceiro, ou da pessoa que é da mesma nacionalidade. O que vocês pensam sobre isso? Eu não sei como é na Venezuela. Assim, não tenho lugar de fala para Venezuela, mas tenho lugar de fala para brasileiro. Uhum, E o que eu percebo que acontece com os brasileiros é assim: a gente tem uma população em que 1% das pessoas falam inglês fluentemente. uhum, uhum, E 2, 3, 4, vamos colocar 5% falam inglês intermediário. entendi. Essas pessoas que falam inglês intermediário, sempre que surge alguém, eu percebo isso com pessoas famosas. Uhum, Um famoso brasileiro foi e fez um vídeo falando inglês. O aluno que é intermediário, isso é muito mais psicologia, Freud, do que linguista. uhum, A pessoa tem a necessidade de ir lá pensar um desvio que a pessoa pode ter tido e corrigir. Porque quando eu penso um desvio que a pessoa pode ter tido, eu me sinto muito bem comigo mesmo. Eu é, devo ser o muito inteligente, eu devo saber demais inglês. E de repente não sei. Então, sabe assim, aquela situação que tá todo mundo se afogando e que tem alguém que está conseguindo sair do afogamento, aí vem o outro que está se afogando mais ainda e vai e puxa ele. Não, vem cá, se afoga junto comigo, amigo. Eu acho que isso que acontece no Brasil. Não sei como é que é na Venezuela, é mas mais ou menos assim, é bem o por aí. povo da Venezuela. Sim, isso me assusta. Assim, Uhum, eu acho muito triste, na verdade, que isso acontece. Isso acontece na Alemanha também, mas de uma forma mais sutil, eu diria. E, mas acontece a mesma coisa também de alunos de alemão, pessoas que estão aprendendo alemão, com outras pessoas que estão aprendendo alemão. E isso acontece muito na internet, a pessoa escreve alguma coisa e sempre tem alguém corrigindo. Pronuncia alguma coisa e fala, ah, mas não é assim. E tem uma cena que me deixa muito triste, eu já até comentei, que é sobre, não sei se você já viu ali, de um vídeo da Inês Brasil, ela foi num programa de televisão, eh, fizeram algumas perguntas em alemão para ela, a apresentadora eu acho que falava alemão também, e a uhum, Inês Brasil falou tudo que ela tinha para falar, e ela tem um sotaque extremamente carregado, beleza. muito carregado mesmo, estava pronunciando as palavras, assim, vamos dizer, numa dificuldade, Uhum, só que dava para entender tudo. E aí a plateia começou a tirar sarro dela e a apresentadora também, respondendo no alemão melhor do que o dela. E isso gerou tanta polêmica, entre aspas, assim, porque várias pessoas que não falam em alemão começaram a xingar a Inês Brasil. "Ah, nossa, ela acha que ela é isso e aquilo". Isso me leva a pensar também, assim, eu não sei, eh eh, na verdade isso entra em outras coisas sociais, né, vários preconceitos que tem, preconceito linguístico e tudo mais, que acontece até com o próprio português, né, esse uhum, preconceito linguístico de, né, até, né, do interior com cidade grande, e eu acho isso muito triste e muito problemático também, uhum, porque, eh, a maioria não, mas vários alunos, assim, que têm a nossa idade ou mais novos, uhum. pensam assim. Sim. E é é difícil às vezes a gente tentar apresentar uma forma mais confortável da gente aprender o idioma, que não tem que ser tão duro assim, consigo mesmo e com tudo, né. Um episódio anterior que a gente fez com outro professor, Guilherme, e a gente tocou um ponto que também é uma das dores dos alunos, das pessoas que gostam de estudar, que é o quê? Eu estou sem tempo para estudar, mas eu preciso porque eu tenho, sabe, aquela apresentação hiper foda que eu preciso para o trabalho, mas a apresentação é para ontem. E aí, o meu espanhol, o meu inglês, ou
qualquer outra língua tem que estar pronto para ontem, sabe? Eu não tenho muito tempo assim. E aí, aqui vem uma coisa, o ponto de que, até que ponto a gente entende como línguas, por exemplo, se for uma coisa mais obrigada, uma coisa que tipo, obviamente conlleva uma carga de responsabilidade para as pessoas que utilizam a língua para trabalho ou querem melhorar, por exemplo, o currículo. E também, pegando o link que você falou, Amy, por exemplo, o que acontece quando estudar uma língua não é uma atividade legal? Porque eu tenho uma galera aqui do lado meu, sobretudo pessoas novas, tal, que você não acredito que você não fala isso. Então, muitas das vezes, abrem mão de aprender uma língua por conta eu não estou fazendo muito bem, que vergonha com a professora, que vergonha com meus colegas aqui de aula. E o outro ponto a língua passa de ser um processo legal, de curtir, de se divertir, de conhecer, cara. E passa a ser uma coisa, meu Deus, não quero ir em aula, ou, meu Deus, de novo inglês. Como nós trocamos essa chave dentro dos alunos? O que vocês recomendam para essas pessoas que estão nos escutando e que talvez estão aí, tipo, não mais? Eu uso o nativo abertamente em sala de aula. Quando o aluno está tendo um problema, TH sound. Oh my God, I can't say the TH sound. Thank you. Né? Tem muito aluno que tem problema com isso, né? Thank you. Ele não consegue, ele fala thank you. Ou ele fala thank you, mas ele não fala thank you. E ele tem um problema e tal, e aí eu falo assim, tá, vamos praticar. Coloca lá a língua no céu da boca e fala assim, açaí com paçoca em cima. Açaí com paçoca em cima. Aí, beleza, a gente continua tendo dificuldade. E aí, eu, de propósito, mostro um vídeo no YouTube de um professor americano que está mostrando como fazer aquele som, mas que está fazendo a apresentação daquele vídeo em português. Porque eu sei que naquele vídeo que ele está fazendo em português, ele vai ter desvio de pronúncia de sotaque do português brasileiro dele, e que eu vou apontar e falar assim, tá vendo? Ele também está fazendo erro lá. E ele é professor. Por que você não pode fazer erro também? E ele está falando normal, ele está se mostrando na internet aí, ó, fazendo e mostrando o que tem. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Vamos continuar. Eu fiz hoje isso. Estava dando uma aula de gramática, verbos irregulares em inglês. Write, wrote, written, né? Vamos, isso é importante, etc e tal. Aí o aluno ficou tenso, né? Porque é um tópico difícil para quem fala português. Aí eu peguei um vídeo do James Hetfield, o vocalista do Metallica, se confundindo todo nos verbos em inglês no show. This is a song I wish we had written. Wrote. Thank you, my English teacher. I think it's wrote. Se confundiu tudo, né? Meu Deus. E ele é nativo. Eu falei, você tá vendo? Olha, o cara nativo tá mais perdido do que segue no tiroteio aqui, ó. Também. Fica tranquilo. Ah, e se eu errar quando eu falar com as pessoas, Jorge? Se você errar, grandes chances de que se seu erro por exemplo, não, o verbo irregular, eu não falo I wrote, eu falo I writed. Todo mundo vai te entender. Ponto 1. Se a pessoa for grossa e te corrigir de uma maneira grossa, quem está sendo grossa é ela. Você não tem que entrar no joguinho mental dela. Você fala, oh, really? Thank you. I wrote. Thank you, my English teacher. Pronto, acabou. Acabou a situação. Né? Então, quando uma pessoa, quando alguém... Isso eu falo com os meus alunos que estão para viajar, assim, ó, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas que são legais, tem pessoas que não são tão legais, em todos os idiomas. Se alguém for rude e não legal com você e usar como subterfúgio para a rudeza dela o seu idioma, não entre no joguinho mental dessa pessoa. Agora, quando o aluno me fala,
não, Jordan, eu quero me livrar do meu sotaque. Eu falo, poxa, legal, super legal. Eu acho que é um interesse legal para você ter, assim, não é um problema isso, assim, e não acho que é impossível que você atinja esse objetivo. É um super desafio também, né? É É um baita desafio, de motivação. é um desafio. E eu falo, bom, beleza, eu vou te ajudar com isso aí, vamos junto. Você vai ter que praticar bastante, você vai ter que ser bem atento aos detalhes, né? Em inglês a gente fala isso, the devil is in the details, né? O diabo está nos detalhes mesmo, assim, você tem que estar bem atento aos detalhes. Vai ser bastante, você vai. E outra coisa que é uma coisa interessante que a gente não tocou ainda, assim, às vezes o aluno perde o sotaque naturalmente, não é porque ele está querendo perder o sotaque, é porque ele gosta do inglês americano tanto, e ele quer cantar como a Taylor Swift tanto, ou ele quer falar como o Jay-Z tanto, que ele imita essas pessoas, e ele faz o que é o shadowing, que a Amy falou, de modo natural. Ele quer aquilo, porque ele se identifica com aquilo. E aí, ele nem precisa praticar, porque ele já pratica naturalmente. Mas não é um must, né? Não é um dever, é uma possibilidade. Somente isso. Eu acho que provavelmente todo mundo aqui já teve experiência com alunos assim, né? E aí a gente se encontra assim, nossa, como fazemos agora? E aí, o que eu tenho como dica, e eu inclusive tenho alunos que têm esse mesmo desafio de cobrar a si mesmo, e aí entra o nosso papel de não só professor, como qual que era a palavra que você tinha usado uma vez, Jordana? Nós somos professores e Psicólogos. eu não sei se é educador, não sei se era essa palavra, mas a gente Pedagógico, será? Ou de pedagogia? Bom, psicólogos somos. é, Eu é, tenho certeza. entra nisso tudo, né. E aí a gente tem que se colocar nesse lugar de como que eu faria, né, tentar entender o que que o aluno está sentindo, e aí o processo vira outro, porque a gente tem que se adaptar ao aluno. Independente de qual seja o nosso método, se a gente realmente quer ajudar esse aluno, a gente tem que se adaptar a ele. E aí, então, é explicar que cada um tem seu tempo, nenhum aluno é igual ao outro, e se você está com essa pressão toda, vamos praticar isso primeiro e vamos, igual tem a expressão no inglês, que é baby steps. Então, vamos um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, e vamos encontrar o seu amor pelo idioma. Então, eu falaria um passo de cada vez, encontrar a sua paixão pelo idioma, não só pela gramática, mas culturalmente falando mesmo. Igual o espanhol, olha o tanto de possibilidade que a gente tem, tantos países que a gente tem, né. Olha, Então depois vocês têm que contar esse negócio de falar espanhol na Inglaterra, porque eu já ouvi espanhol, tipo, em Portugal, mas na Inglaterra é um nível, meninas. É um nível. Tipo assim, tanto foi, tão longe está indo o espanhol mesmo. Uhum, sim. uhum, Nossa, espanhol eu falei uhum. muito portunhol, e eu fui compreendida, é importante falar isso. Eu me arrisquei, eu não falo espanhol, teve uma hora que eu falei assim: "Donde acho o banho?" Me me apontou, aí eu acho que o Jordão falou: "Encuentro", né, alguma coisa, mas enfim, entendeu. Mas acho que o Jordão pode falar mais sobre isso, né, sobre o espanhol na Inglaterra. Em Portugal foi bem interessante, toda essa questão de sotaque também, né, porque é o português com sotaque completamente diferente. Eu já tinha me preparado para o sotaque deles, para o vocabulário diferente, mas a gente, pelo menos eu acho que a gente percebeu que é muito perceptível, né, olha só, brasileiros. Mas enfim, deu tudo certo. Agora em Londres e acho que em outros lugares, acho que você pode falar, Jordana, o que que você achou? Sim, a Espanha é muito forte. A Espanha é muito forte. Engraçado, porque eu acho que de repente seja a segunda língua mais estudada na Europa, assim, não tenho dados assim, por achismos, mas assim, na Inglaterra, o, a gente teve contato com bastante gente da Inglaterra, britânicos, que estavam aprendendo espanhol, inclusive falando comigo espanhol, por eu ser brasileiro, achando que eu falava espanhol, porque eu era brasileiro.
Eu respondi em espanhol, mas eu deixei claro que eu não falo espanhol porque eu sou de um país que fala espanhol, mas porque eu estudei espanhol. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Em Brasil, aqui se Hum. fala portunhol, mas tá ótimo. Assim, É muito forte, né? Esse negócio de achar que o Brasil fala espanhol. é o que todo mundo fala, né? Mas é um Gente, erro, it's an easy mistake to make, né? É aham. um erro fácil de você fazer mesmo, porque todo mundo fala. Por que o Brasil não fala? O Brasil é diferente. Mas é bom, porque, olha, na diversidade é que está a coisa interessante. Então, você tem Né? pessoas que foram colonizadas pelos espanhóis e tem outro lado que ninguém sabe muito, sabemos muito pouco por fora do Brasil, sobre Uhum. o Brasil. Por exemplo, eu não sabia que lá no sul também se fala um pouco mais de Guarani. De Uhum. Guarani com português, tem algumas misturas. No Paraguai se fala também Guarani. Outras coisas que a gente não sabe. Então, eu acho que, claro, Uhum. esse negócio, inclusive, nunca soube de Brasil espanhol nos Estados Unidos e na Inglaterra. Já aconteceu com alunos meus que o pessoal falou assim: ah, mas você não fala espanhol? E eles, tipo, não, aqui se fala português. Ah, é? Pessoas fora do Brasil, fora de Latinoamérica, achando que o Brasil fala espanhol. Gente, Mas é isso é forte. bem comum. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Assim, eu acho que é um erro fácil de se fazer, assim, se você pensa no como está estruturado o sistema educacional europeu, estadunidense, não se tem um grande foco nem para a América do Sul, muito menos para a África e ainda menos para a Ásia, etc. Então, isso é uma coisa que a gente experiencia. Agora, a gente entende melhor aqui da América do Sul o que acontece no resto do mundo, porque a gente estuda bastante a história da Europa, e a gente estuda um pouquinho, não muito também, mas a cultura americana em si a gente tem bastante contato por causa da preponderância do inglês nas relações comerciais do mundo, mas é a mesma coisa, assim, às vezes a gente acha assim que, nossa, mas o europeu, meu Deus, ele não sabe que aqui se fala português. É, mas você também não sabe quais são as línguas faladas nos países africanos. Se eu te falar 5 países africanos e te perguntar quais são as línguas faladas lá, você não tem a menor ideia de onde eles foram colonizados. Então, às vezes, quando as pessoas falam, ah, mas como que ele não sabia que no Brasil se falava português? Ah, mas você sabia que em Congo fala francês? Ah, não sabia. Ah, então também você não está muito melhor não, meu amigo. Você está no mesmo barco. Voltando um pouco nas coisas, está esse processo de entender, conhecer e querer conhecer também, que é importantíssimo. Porque, não, no Congo falam francês, beleza. E aí a pessoa fica como que, tá, passa a página, próxima. Essa coisa é o interesse. E mais além de uma língua, é conhecer a cultura, aí você vê muita coisa. E começa a entender também o porquê das coisas. O porquê você fala assim. Apesar da gente ser professor, tanto o Jordan e eu, de inglês, nós temos sotaque. Uhum, É importante, eu acho que ressaltar também, nós temos o nosso sotaque brasileiro, uhum, que é o nosso, né? É alguma coisa, acho que você também tinha falado de identidade, né? uhum, É, todo mundo tem sotaque, né? Tem como a gente diminuir ou não. Em nenhum momento a gente teve problema na Inglaterra e ninguém nem questionou assim, nossa, seu sotaque é de onde? Eu uhum. não lembro, pelo menos eu acho que comigo não. O pessoal conversando normal. E a gente conversou com pessoas de muitos lugares, né? Da Nova Zelândia, a gente ficou Imagina. conversando com o cara da Síria, Uhum. italianos, de vários países, e todo mundo conversando em inglês entre si. Do México também, da Argentina. Imagina. Todo mundo em inglês e todo mundo com o seu próprio sotaque e nada estava interferindo, ninguém estava apontando o dedo. Enfim, deu tudo certo. Importante lembrar de novo que essa foi uma experiência real e enfim, que a gente não tem que se preocupar tanto, assim, de novo, com essa questão de Do de sotaque. sotaque e ser talvez um pouquinho,
orgulhoso também da gente ser brasileiro ou da gente ser de outro país Claro. e da gente ter a vontade de aprender o outro idioma e a gente tá conseguindo se comunicar. Nossa, eu consegui falar tantão de coisa em francês ou em inglês, qualquer coisa. Vou me dar um bolo, enfim. Vou sair para comemorar, vou fazer um karaokê em inglês, acho que a gente tem que começar a comemorar mais essa subida da escada de cada idioma que a gente faz, que vai fazer as Claro. coisas ficarem mais divertidas também, que você falou antes também, né, da diversão. Da diversão. Não, tem que ser, porque senão fica um negócio. Ó, eu já passei por uma situação assim, sabe? Utilizar o português para o trabalho, segurança mesmo, a pouca confiança que eu tinha, inclusive quando eu escrevia português. E às vezes eu acho que nós perdemos também como um foco. E, às vezes eu penso assim, como professora, sabe? Será que meus alunos estão curtindo o processo? Porque eu acho que se você faz que seja mais ameno, mais viável, o trem vá. Literalmente, o trem vá. Não é coisa de mineiro, não. Ele vá, funciona, anda. Mas quando a coisa começa a ficar um pouco de séria mesmo, tipo, você tem pessoas aqui que precisam apresentar um negócio e gráficos e tal, em inglês, em espanhol, aí você fica sério também. Você fala assim, não, gente, espera. Vamos mexer com outras coisas, vamos rever, vamos adiantar alguma coisa, vamos colocar aqui. Como vocês acham que o professor deve também curtir o processo junto com o aluno? Cada vez que você ensina para uma pessoa diferente, se você estiver bem atento, você descobre o idioma de novo com essa pessoa. Pega alguma coisa do que está acontecendo ali, por mais simples ou avançada que seja. E ele tem uma interpretação e a cabeça dele leva a interpretação para um lugar que eu não tinha pensado antes. É isso mesmo. A gente tem que, de novo, tentar se colocar no lugar, confie no seu próprio processo, estude o idioma da sua maneira, escute mais músicas, vê mais filmes, se divirta, e fique tranquilo com essa questão de sotaque, vai dar tudo certo, a fluência também, e pratique a pronúncia do jeito que você acha confortável e, se precisar, confia no seu professor, né, ou procure um professor. Bom, eu tenho que agradecer a vocês por seu tempo, por a gente sempre está meio que correndo, e essa foi uma possibilidade. Eu queria muito fazer uma atividade com vocês, eu acho que vocês são excelentes professores. Então, tipo assim, muito obrigada, Ime, Jordan. E se vocês quiserem deixar aqui, por exemplo, os seus contatos, se um aluno ou uma pessoa tem interesse, onde pode procurar a vocês? Não tenho redes sociais voltadas para o trabalho, mas vamos deixar o WhatsApp. E para a galera que nos está escutando, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, dar um like, compartilha. Bom, eu espero vocês em uma próxima, assim que tchau!